Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo sem educação formal, sem contatos influentes, sem uma origem privilegiada, conseguem acumular fortuna, oportunidades e liberdade? Enquanto outras, mesmo se esforçando o dia inteiro, vivendo com honestidade e dedicação, continuam presas num ciclo de escassez, dívidas e frustração? A resposta pode estar em um lugar que você nunca imaginou, dentro da sua mente. Existe um erro mental silencioso, quase invisível, que está sabotando sua vida financeira. Um padrão de pensamento que opera no fundo da sua consciência e que você nem percebe que está te fazendo perder dinheiro, tempo e energia todos os dias. E o mais assustador, esse erro não é seu. Ele foi implantado em você ao longo dos anos pelas vozes da escola, da família, da religião, da sociedade. Você aprendeu a ter medo. Medo do dinheiro, medo de sonhar grande, medo de se destacar, medo de se achar capaz. E aí está o erro. O verdadeiro vírus mental que destrói a sua riqueza não é a falta de talento, nem a crise, nem a política. É a sua programação mental invisível. E neste vídeo você vai descobrir o que é esse erro, como ele se instala na mente e como reverter isso usando os códigos da prosperidade e as leis universais que os ricos conhecem, mas não te ensinam. Fica até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode ser o estalo que faltava para sua vida financeira mudar completamente. Você foi ensinado a pensar pequeno, não diretamente, mas pelas entrelinhas. Você aprendeu que sonhar com riqueza é ganância, que querer mais é ser egoísta, que prosperar é para poucos e que os ricos são pessoas más ou desonestas. Você já parou para pensar de onde vieram essas ideias? Elas não nasceram com você, foram programadas. E é aqui que o erro mental começa. Acreditar que a escassez é nobre, que viver no limite é virtude, que sofrer é sinal de caráter. Essa é a maior mentira que contaram para você. Uma mentira tão bem contada, tão repetida, que hoje você defende ela, mesmo sem perceber. Enquanto isso, os verdadeiros donos do sistema, aqueles que dominam as leis mentais, espirituais e econômicas, seguem acumulando. Não porque são mais inteligentes, mas porque não carregam essa culpa que você carrega. Você não percebe, mas a cada pensamento de "isso não é para mim" ou "sou pobre, mas honesto", você está reafirmando um programa de autossabotagem. E é aí que sua energia vibracional muda. Você já percebeu que desde criança ninguém te ensinou a lidar com dinheiro? Te ensinaram a decorar fórmulas de matemática, mas não te ensinaram como funciona a energia do dinheiro. Te ensinaram a seguir regras, mas nunca te mostraram como criar oportunidades. Te ensinaram a obedecer, calar e esperar, mas nunca te incentivaram a imaginar, vibrar e conquistar. Agora pare e pense. Por que será que o sistema educacional inteiro ignora a mente humana como fonte de prosperidade? Porque é muito mais fácil controlar um povo que não pensa por si mesmo. Um povo que tem medo de ser grande, que acredita que é normal viver apertado, que aceita o mínimo como se fosse tudo. O erro mental que está destruindo sua riqueza não é só um pensamento negativo. É uma estrutura, um condicionamento profundo, um bloqueio que age como um vírus dentro da sua mente dizendo: não dá para viver disso. Dinheiro é difícil. Quem enriquece, perde a alma. Prefiro ter paz do que ser rico. Mas a verdade é, você não precisa escolher entre paz e prosperidade. Elas andam juntas, desde que você aprenda a usar sua mente como aliada e não como inimiga. Só que para isso, você precisa identificar o erro oculto que te prende na escassez. E ele tem um nome: crença limitante. As crenças limitantes são como correntes invisíveis. Você não as vê, mas sente o peso. Você não sabe quando foram colocadas, mas elas te impedem de andar. E o pior, elas não parecem erradas.
Elas foram programadas tão cedo, tão discretamente, que hoje se confundem com a sua própria identidade. Você acredita que são suas verdades, mas não são. São códigos mentais que foram instalados por repetição, por trauma, por convivência, e essas crenças são letais, porque elas moldam a sua frequência vibracional. Lembre-se disso, você não atrai o que quer, você atrai aquilo que você é, e aquilo que você é determinado pelas crenças que você carrega. Se no fundo da sua mente existe a ideia de que dinheiro é difícil, quem tem muito perde tudo, é feio querer enriquecer, dinheiro não traz felicidade, então adivinha o que o universo vai te devolver? Mais escassez, mais bloqueios, mais provas de que você estava certo. Mas tudo isso é só um reflexo da sua programação mental. Você vive o que acredita. E se acredita que riqueza é pecado, nunca terá permissão interna para alcançá-la. Essa é a prisão invisível. E ela não está fora, está dentro. O erro mental que destrói sua riqueza não é um erro de ação, é um erro de percepção. Você foi treinado a não ver abundância, a ignorar sinais, a duvidar da sua intuição. E toda vez que a vida te deu um pequeno sinal de prosperidade, você sabotou, recusou, desacreditou. A mente programada pela escassez não aceita a abundância. Ela desconfia dela. Por isso tanta gente perde dinheiro do nada. Por isso tanta gente ganha e depois quebra. Por isso tantos vivem no mesmo ciclo, ano após ano, sem sair do lugar. Não é azar, é mentalidade. E enquanto você não mudar a sua vibração interior, nenhuma técnica, nenhum curso, nenhuma oportunidade vai funcionar. Porque seu erro mental está no centro de tudo. Se o problema está na sua mente, a solução também está. Mas atenção, não se trata de repetir frases vazias ou colar post-its de afirmação no espelho. Isso só funciona quando a raiz da crença é arrancada. Você precisa reprogramar. E reprogramar exige consciência, repetição e vibração. Pense no seu cérebro como um jardim. Durante toda a sua vida, foram plantadas sementes erradas. Sementes de escassez, medo, vergonha, culpa e fracasso. E essas sementes cresceram. Hoje você vive no meio de uma floresta de pensamentos negativos. Mas acredita que esse ambiente é natural. A primeira chave da mudança é entender. Você não nasceu assim. Você foi moldado. E se foi moldado, pode ser remodelado. A reprogramação começa quando você para de reagir à escassez e começa a vibrar a abundância. Mas como vibrar a abundância se tudo à sua volta grita escassez? A resposta é simples e profunda. Você deve vibrar o que quer e não o que tem. A lei da atração não responde ao que está no seu bolso. Ela responde ao que está no seu coração, no seu campo vibracional. Por isso, pessoas pobres que vibram gratidão e merecimento começam a atrair mudanças. E pessoas ricas, mas carregadas de culpa e medo, começam a perder tudo. A energia não mente, ela expande o que você emite, e o erro mental destrutivo acontece justamente quando você emite inconscientemente a energia da falta o tempo inteiro. Quando reclama do preço das coisas, quando se compara com quem tem mais, quando sente inveja ou vergonha da sua situação, quando diz, isso não é para mim, você está mandando um sinal claro para o universo. Eu não sou compatível com a abundância. E o universo apenas responde, como quiser. Você não pode mudar sua realidade externa, enquanto continuar operando com os mesmos comandos internos. Imagine que sua mente é como uma estação de rádio. Se ela está sintonizada na frequência da escassez 88.0 FM, não importa o quanto você deseje prosperidade, você vai continuar recebendo o sinal da escassez. Para ouvir uma nova música, você precisa girar o dial, mudar a frequência. E isso começa com escolhas conscientes.
Aqui vão algumas ações mentais simples, mas extremamente poderosas, que iniciam o processo de reprogramação vibracional. 1. Pare de alimentar a escassez com palavras. Tudo o que você diz, pensa e sente é uma oração em movimento. A frase "tá tudo difícil" é uma maldição. A frase "eu nunca tenho dinheiro" é uma profecia. Toda vez que você repete isso, você reforça o erro mental. A partir de agora, substitua por afirmações com poder. O dinheiro vem até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou digno da abundância. Estou pronto para prosperar. Mas atenção, não adianta repetir sem sentir. A emoção é o combustível da lei da atração. 2. Visualize como se já fosse real. Seu subconsciente não distingue o que é real do que é imaginado com emoção intensa. Então, ao visualizar sua vida próspera com riqueza, liberdade e paz, você está plantando sementes novas. Sementes que, com o tempo, vão germinar em oportunidades, ideias, sincronicidades. E aqui está o segredo que os ricos espirituais conhecem. A realidade é moldável. Ela responde ao que você sustenta com fé, foco e frequência. 3. Escolha seus ambientes com consciência. Você está cercado por pessoas que vivem repetindo que tudo está ruim, que quem enriquece é porque roubou, que dinheiro é coisa do demônio. Afaste-se. Você não vai mudar sua frequência andando com transmissores da escassez. Conecte-se com conteúdos, pessoas e hábitos que alimentem a sua visão de abundância. Seu cérebro é um solo fértil. Pare de plantar lixo. 4. Pratique a gratidão proativa. Não espere tudo dar certo para agradecer. Agradeça antes. Agradeça como se já tivesse recebido. Isso muda sua frequência na hora. A gratidão é um dos caminhos mais diretos para a abundância, porque ela te tira da vibração da falta. A mente que agradece é uma mente que sinaliza ao universo que está pronta para receber mais. Vamos aprofundar o que realmente acontece quando você muda sua vibração. Como a realidade começa a se reorganizar, os sinais aparecem e oportunidades inesperadas começam a surgir. Você começa a mudar sua vibração. Começa a escolher melhor seus pensamentos. Troca reclamação por gratidão. Troca medo por intenção clara. Troca dúvida por fé. E então, algo estranho começa a acontecer. Você nota que certas pessoas se afastam, outras se aproximam. Situações inesperadas começam a surgir. Portas que estavam fechadas há anos começam a se entreabrir. É o universo respondendo, mas não se engane. No começo as mudanças são sutis, parecem coincidências. Uma ideia nova vem à mente. Alguém te oferece uma oportunidade fora do comum. Um vídeo aparece na sua tela com uma mensagem precisa. Um cliente entra do nada. Uma dívida é quitada de forma inesperada. Tudo isso é sintonia. Você começa a vibrar em outra frequência e a realidade se reorganiza. Mas aqui entra uma armadilha perigosa. O teste do retorno. Sempre que você começa a mudar sua vibração, o universo testa a sua convicção. É como se dissesse: você realmente quer isso? Ou vai voltar ao padrão antigo na primeira dificuldade? Aparecem atrasos, imprevistos, pessoas zombam da sua nova mentalidade, situações do passado reaparecem. E é nesse momento que muitos desistem, voltam a reclamar, a duvidar, a se sabotar, e a frequência da escassez volta a dominar. Lembre-se, o universo não entrega aquilo que você deseja por um instante. Ele entrega aquilo que você sustenta com convicção. O erro mental que destrói sua riqueza está justamente nesse ponto. Na incapacidade de manter a vibração elevada, mesmo diante do caos. Mas os ricos espirituais, os grandes realizadores, os sábios antigos, todos sabiam disso. A realidade só muda quando você permanece inabalável na sua nova vibração.
baseado nos ensinamentos de Neville Goddard e Napoleão Hill. Você está pronto para despertar o poder oculto da sua mente e transformar sua vida para sempre? No Dimensão da Abundância, revelamos os segredos proibidos, as verdades ocultas e os códigos secretos que os ricos jamais quiseram que você soubesse. Chega de errar no caminho e desperdiçar seu potencial. Aqui você vai aprender a dominar sua vibração, eliminar os bloqueios mentais e atrair a prosperidade que parecia impossível. Se inscreva agora e entre na dimensão onde a abundância é a regra, não a exceção. Sua riqueza começa na mente e o poder está aqui, esperando por você. Você já percebeu que a maioria das pessoas desiste exatamente quando está prestes a alcançar algo grande? A verdade é que o universo testa sua vibração para saber se você está realmente comprometido com a mudança. Quando você mantém a sua vibração de abundância firme, mesmo diante dos obstáculos, dúvidas, falhas e críticas, algo poderoso acontece. Você começa a gerar uma frequência tão intensa que cria um ponto de virada irreversível em sua jornada para a prosperidade. Esse ponto de virada é onde o jogo muda para sempre. É como se a lei da atração, a mente subconsciente e o universo conspirassem a seu favor de maneira quase automática. Nesse momento, você não está mais reagindo às circunstâncias, você está criando sua realidade de dentro para fora. E tudo começa a se alinhar para que você alcance a riqueza que merece. Mas atenção, esse ponto de virada só acontece se você conseguir resistir ao maior erro mental que destrói sua riqueza, que é a desistência ou a oscilação da sua vibração. Mas para chegar a esse ponto, você precisa treinar sua mente para vibrar em um nível elevado todos os dias, não importa o que aconteça. Como? 1. Pratique a gratidão intensa. A gratidão é uma poderosa âncora que mantém sua mente conectada à abundância. Reconheça cada pequena vitória, cada passo à frente. 2. Controle seus pensamentos. O erro mental que destrói sua riqueza começa no que você permite pensar. Substitua pensamentos negativos por afirmações positivas e visualize seu sucesso com detalhes vívidos. 3. Haja com consistência. A vibração não é só mental. Ela precisa ser acompanhada por ações alinhadas. Suas escolhas diárias devem refletir sua intenção de prosperar. 4. Ignore as vozes negativas. Pessoas, notícias e até sua voz interior podem tentar puxar você para baixo. Aprenda a filtrar essas influências e mantenha seu foco. Quando você consegue manter essa frequência por tempo suficiente, cria uma energia tão poderosa que nada pode parar o seu progresso. A abundância deixa de ser um sonho distante e se torna sua realidade diária. Mas lembre-se, esse processo não é para os fracos de mente, é para quem entende que a riqueza começa dentro da cabeça e que o maior inimigo está no erro mental que insiste em minar sua confiança. A boa notícia: você já deu o primeiro passo ao reconhecer esse erro. Agora é só continuar firme e deixar a transformação acontecer. Até aqui, falamos muito sobre a vibração, a mente consciente e a importância de manter uma frequência alta de abundância. Mas o verdadeiro motor dessa transformação está mais fundo dentro do seu subconsciente. Seu subconsciente é como um gigante adormecido que controla 95% das suas decisões, emoções e comportamentos. Ele não distingue o que é real do que você imagina. Para ele, tudo que você alimenta com frequência e emoção se torna verdade. Aqui está o ponto crucial. Se seu subconsciente está programado com crenças limitantes, dúvidas e medo, ele sabotará automaticamente sua busca por riqueza, mesmo que sua mente consciente tente agir de forma diferente. É aí que mora o maior erro mental que destrói sua riqueza: negligenciar o poder do subconsciente. Você pode até repetir afirmações, visualizar o sucesso e agir com determinação,
Mas se lá dentro, na base, seu subconsciente estiver impregnado de mensagens de escassez, fracasso e impotência, toda sua vibração será enfraquecida e você estará preso num ciclo invisível de autossabotagem. Mas a boa notícia é que o subconsciente pode ser reprogramado. E essa reprogramação começa com a consciência do que você pensa, sente e acredita diariamente. Você precisa identificar essas crenças limitantes e substituí-las com disciplina e persistência por padrões mentais que alimentem a prosperidade. Como? Use afirmações poderosas e consistentes que reforcem a riqueza, o merecimento e o sucesso. Visualize seu futuro com riqueza de detalhes, sentindo as emoções como se já fossem reais. Evite o contato prolongado com tudo que gera dúvidas e medo. Notícias negativas, pessoas pessimistas, ambientes tóxicos. Mantenha uma rotina diária de práticas que elevem sua vibração e fortaleçam sua mente subconsciente. Quando seu subconsciente finalmente internaliza essas novas crenças, ele começa a agir como seu maior aliado, criando oportunidades, motivação e soluções que parecem vir do nada. Nesse momento, a prosperidade deixa de ser apenas um desejo e se torna uma realidade tangível. Mas se você continuar cometendo o erro mental de ignorar o subconsciente, estará condenando sua riqueza a nunca sair do papel. Agora que você entende a importância dessa base, está preparado para dar o próximo passo rumo ao domínio total da sua mente e da sua prosperidade. Aqui estão algumas estratégias comprovadas que vão te ajudar a reprogramar seu subconsciente e manter a vibração da abundância elevada. 1. Afirmações diárias poderosas. Crie frases curtas, no presente, positivas e específicas, como: eu atraio riqueza e oportunidades todos os dias. Sou digno e merecedor de uma vida abundante. Repita essas afirmações com convicção, de preferência em frente ao espelho, logo ao acordar e antes de dormir. A repetição diária é essencial para fixar essas ideias na mente subconsciente. 2. Visualização. Detalhada e emocional. Feche os olhos e imagine com todos os sentidos que já alcançou a prosperidade que deseja. Sinta as emoções que essa conquista traz: alegria, segurança, orgulho. Quanto mais real e emocional for a visualização, mais seu subconsciente aceita isso como verdade. 3. Ambiente de abundância. Cercar-se de estímulos que reforcem sua nova mentalidade é fundamental. Isso inclui livros, vídeos, músicas, frases e pessoas que inspiram crescimento e prosperidade. Evite ambientes e influências que alimentam dúvidas e medo. 4. Diário de gratidão. Anote diariamente pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Essa prática simples muda sua frequência vibracional e cria um foco natural na abundância. 5. Ação consistente. Mentalidade sozinha não gera riqueza. Planeje ações diárias que estejam alinhadas com seus objetivos financeiros. Seja aprender algo novo, buscar oportunidades ou cuidar melhor do seu dinheiro. Cada passo reforça a nova programação mental. 6. Meditação e silêncio mental. Dedique alguns minutos para acalmar sua mente. A meditação ajuda a acessar o subconsciente, limpar pensamentos negativos e fortalecer sua vibração de abundância. Lembre-se, o maior erro mental que destrói sua riqueza não é só pensar errado, é não agir para corrigir esses pensamentos. Essas práticas são sua arma secreta para romper barreiras internas e acelerar sua jornada rumo à riqueza duradoura. Ao aplicar tudo isso com disciplina, você criará um ciclo positivo, onde sua mente, emoções e ações estarão alinhadas em direção à prosperidade. Agora que você já sabe como identificar e substituir suas crenças limitantes, reprogramar seu subconsciente e agir diariamente para fortalecer sua vibração de abundância,
é fundamental entender duas qualidades indispensáveis: persistência e paciência. A verdade que poucos têm coragem de dizer é que a prosperidade real não acontece da noite para o dia. Você vai enfrentar dias difíceis, momentos de dúvida e até mesmo fracassos temporários. É justamente aí que o erro mental mais perigoso surge: a tentação de desistir. Muitos desistem antes do ponto de virada, porque confundem resistência com fracasso, mas a persistência é o combustível que mantém sua vibração firme, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Mente consciente ser dominada pelo medo. Juntas, elas são a força que transforma o ponto de virada em um salto quântico rumo ao sucesso. Lembre-se, o erro mental que destrói sua riqueza é exatamente esse abandono prematuro, essa falta de consistência que destrói a energia que você construiu. Se você conseguir resistir, continuar firme e paciente, a abundância deixará de ser uma promessa e se tornará uma realidade inabalável. Você estará dentro da dimensão da abundância, um lugar onde o poder da mente e da vibração se unem para criar riqueza verdadeira, duradoura e multiplicada. Um dos maiores desafios na sua jornada para a riqueza é justamente manter a mente firme e evitar recaídas que podem destruir tudo que você construiu até aqui. A mente humana tem uma tendência natural a voltar para padrões antigos, principalmente quando enfrenta estresse, dúvidas ou pressão externa. Essas recaídas mentais, que são pensamentos negativos, dúvidas, medos ou crenças limitantes que voltam a surgir, são o terreno fértil para o erro mental que destrói sua riqueza. Mas saiba que isso é normal e faz parte do processo. O que diferencia quem alcança a prosperidade daqueles que ficam presos na escassez é a habilidade de reconhecer essas recaídas rapidamente e agir para retomar o foco. Aqui estão estratégias práticas para evitar que essas recaídas tomem conta da sua mente. 1. Identifique os gatilhos. Quais situações, pessoas ou emoções desencadeiam suas dúvidas ou pensamentos negativos? Estar atento a esses gatilhos é o primeiro passo para neutralizá-los. 2. Use técnicas de redirecionamento mental. Quando perceber que está caindo em pensamentos sabotadores, interrompa imediatamente o ciclo com uma afirmação poderosa ou mudando seu foco para algo positivo e construtivo. 3. Estabeleça rotinas diárias de elevação. Práticas como meditação, leitura motivacional, exercícios físicos e gratidão diária são essenciais para manter sua vibração alta e resistente às quedas. 4. Busque apoio, converse com pessoas que compartilham seus objetivos e visão de abundância. Um grupo ou mentor que fortaleça sua mentalidade faz toda a diferença para manter o foco. 5. Seja gentil consigo mesmo. Recaídas não significam fracasso, mas um alerta para redobrar a atenção. Não se culpe excessivamente. Use esses momentos para aprender e crescer. A jornada para a riqueza é uma batalha constante na mente, e a vitória pertence a quem aprende a manter o controle, mesmo nas tempestades internas. Nunca esqueça, o erro mental que destrói sua riqueza é permitir que essas recaídas instalem dúvidas permanentes. Mas ao reconhecer e agir rapidamente, você mantém sua vibração firme, cria consistência e avança de forma irreversível rumo à abundância. Quer manter sua vibração no mais alto nível todos os dias e criar um campo magnético tão forte que a abundância não tenha outra escolha senão vir até você? Então pratique esse ritual simples, mas poderoso, todos os dias, por 21 dias. 1. Acorde com intenção. Antes de levantar da cama, diga: hoje é um dia de riqueza, oportunidades e crescimento. Eu estou alinhado com a abundância. 2. Medite por 5 minutos. Silencie sua mente.
Respire fundo, sinta gratidão. Imagine que já está vivendo a vida dos seus sonhos. 3. Escreva 3 afirmações de poder. Anote frases como: o dinheiro me serve com facilidade e alegria. Eu sou digno de uma vida rica e abundante. Eu atraio tudo o que preciso sem esforço. 4. Visualize sua vida abundante. Imagine por 3 minutos o que você deseja. Viva a cena com intensidade emocional. Como você se sente? Com quem você está? O que você está fazendo? 5. Haja com alinhamento. Escolha uma ação, mesmo pequena, que te aproxime da sua visão. Um estudo, uma ligação, um conteúdo, uma conversa. Repita esse processo. A mente ama repetição e em pouco tempo sua vibração será tão poderosa que as oportunidades vão começar a te procurar. Esse ritual combate diretamente o erro mental da oscilação e cria um novo estado vibracional, estável, elevado e magnético. Agora que você chegou até aqui, uma coisa é certa: você já não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Porque agora você sabe qual é o erro mental que destrói a riqueza. Você entende o poder da vibração, do subconsciente, das emoções, do ambiente e das suas escolhas diárias. E, acima de tudo, você sabe que a chave da abundância sempre esteve com você. A pergunta agora é: você vai deixar que os velhos padrões voltem a comandar sua mente? Ou você vai dar o passo definitivo e assumir o controle da sua frequência, da sua energia e da sua vida financeira? A escolha é sua. E se você sentiu que esse conteúdo te despertou, te sacudiu ou te abriu os olhos, então eu te convido agora a entrar para o nosso universo. Se inscreva no canal Dimensão da Abundância, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa romper com esse erro mental agora. Porque riqueza não é sorte, é consciência, é vibração, é decisão. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a abundância está te esperando, mas é você quem precisa bater na porta.